Oi, gente, tudo bem com vocês? Bom, estamos aqui, cenário novo, né? O Dr. Gerardo hoje não está aqui, vou comandar a mesa com as nossas novas colegas. Oi, doutora Bianca, tudo bem? Oi, pessoal. Oi, Rafa, tudo jóia? Oi, galera. Bom, e para o primeiro episódio, nada melhor que um amigo pessoal, um professor renomado da nossa Faculdade de Medicina da FAMERP, né? Dr. Guilherme Oazen, foi bastante pedido pelos nossos alunos do ano passado, nós não conseguimos trazer, mas esse ano aí, abrindo o nosso podcast. Dr. Guilherme Oazen, tudo bem? Opa, boa noite aí. Obrigado pelas palavras, primeiramente, né? Até porque eu fico muito feliz de poder participar de um podcast e principalmente um podcast de um curso onde eu vejo ex-alunos, no seu caso, e atuais alunas, né, participando de um curso preparatório para residência médica, para prova de título, né? E isso é gratificante, porque você vê o resultado daquilo que você fez durante 3 anos com aquele aluno, né? Isso é bem legal. Legal, ó, acho que fez bem, porque tá dando tudo certo por enquanto, hein? E então, gente, nosso primeiro episódio, né, foi um pedido de vocês quando nós abrimos a caixinha de perguntas há 2 semanas atrás, que foi o quê? Sobre os antipsicóticos. Exatamente. Porque tratar sobre antipsicóticos, né, falar sobre antipsicóticos, a gente, na nossa aplicabilidade prática, né, doutor Guilherme, a gente pensa assim, é comum, é fácil, mas não, tem várias nuances. E bem diferente do que no livro, né? Perfeito, né? A gente vê lá no livro todas as aplicabilidades, critérios clínicos, de indicação. Quando começamos a dar um remédio, nada sai como combinado, o paciente engorda, o paciente fica dislipidêmico, não é verdade? E isso eu acho que é importante e também, principalmente, cai em prova, né, gente? Então, esse bate-papo também é um podcast informativo, além de ser uma conversa informal, para a gente extrair o quê? Conteúdo, né? Ciência, né? Vai ser ótimo para revisão também, né? Exatamente, né? Bom, doutor Guilherme, tudo bem com você? Tudo Conta ótimo. um pouquinho sobre você, tua formação, onde você trabalha hoje. Eu me formei em Teresópolis, no Rio de Janeiro, né, na Faculdade de Medicina de Teresópolis, e vim fazer residência na FAMERP, onde eu trabalho hoje, residência de psiquiatria. Depois fiz o mestrado, fui ficando, sempre gostei da área acadêmica, né? Então, juntei a fome com a vontade de comer, né? Perfeito. Acabei ficando numa área que vai me agregar muito, que é a área acadêmica, assim como eu gosto de dar aula, né? De mexer com o aluno. Hoje eu tenho consultório, mas a minha maior parte de atuação aqui em São José do Rio Preto, principalmente, é na parte da faculdade, né? Dando aula. Legal. Inclusive, depois, queria que você comentasse, vai fugir um pouco do tema, mas queria que você comentasse um pouco sobre o seu tema de mestrado aqui. Sim. Eu vi que tiveram até algumas citações internacionais. Eu queria saber um pouquinho mais sobre ele, né? Mas, não, enfim, hoje eu participei de uma banca de TCC e eu puxei a orelha dele assim, para não fugir do tema. Eles falaram sobre perfil sociodemográfico e começaram a vir... Não, então não vamos fugir do tema. Mais para frente a gente fala a respeito desse importante trabalho que você fez aí, né? Não foi em relação à esquizofrenia, foi bipolar, né? Não, foi transtorno bipolar. Legal. Hoje, a área da sua área de atuação também é o âmbito hospitalar, certo? Eu no consultório, né? Na parte de assistencialismo, eu fico só no consultório, mas na residência eu fico tanto com os residentes do primeiro ano, né? Que aí é a parte que eu dou a aula de psicofarmacologia, a gente faz um seminário onde os residentes dão aula e a gente fica discutindo os assuntos, né? E no R2, no segundo ano de residência, eu fico mais responsável pela parte ambulatorial, né, no próprio hospital de base. Você costuma ver a atenção terciária, atenção secundária. Isso. Né? Em relação à esquizofrenia, então, no ambiente terciário, né, que a nossa área de atuação é o Hospital Bezerra de Menezes. A maioria dos pacientes que eu acabo dando preceptoria, né, aos residentes, são os pacientes que estão internados no Hospital Bezerra de Menezes. Né? Perfeito. E aí, falando, né, dos pacientes aqui no SUS, né, sobretudo o SUS, que a grande maioria, grande leque de pacientes que nós atendemos, né, a demanda é do SUS. Nós não temos várias opções, né? Sim. Na verdade, assim, temos opções, mas não as mais modernas, né? Mas vamos começar do básico para todo mundo acompanhar a nossa conversa. Vamos me puxando aí. Isso. Antes da gente falar sobre como a gente maneja esses pacientes, essas medicações no SUS, eu queria
fazer uma pergunta para o doutor, queria que ele explicasse um pouquinho, de uma forma bem básica, para a gente consolidar mesmo essa informação. O que são os antipsicóticos, né? Então, nosso tema de hoje é antipsicótico, mas quem são eles, onde vivem, o que comem? Qual é o mecanismo de ação principal? Qual é a diferença? A gente sabe que tem os de primeira geração, segunda geração. Qual a diferença de um e de outro? Indicação clínica. Indicação clínica, para que a gente usa? Sim. Basicamente, os antipsicóticos, com esse nome que eles tiveram, né, depois de um tempo, são medicações que atuam nos sintomas produtivos da esquizofrenia, basicamente, né? Delírios e alucinações. Acontece que eles foram descobertos ao acaso, né? Na década de 50, primeiro antipsicótico que a gente tem notícia foi a clorpromazina, que tinha, na verdade, função antihistamínica na época, mas aí começaram a perceber que os pacientes ficavam mais parados, pacientes mais agitados, né? E consequentemente, criou-se o nome neurolepsia, de onde vem neurolépticos, né? Que, na verdade, são sintomas de diminuir a agitação psicomotora, deixar o paciente mais calmo, né? Comportamento heteroagressivo. O comportamento de auto e heteroagressividade. Acontece que, com o tempo, foram se desenvolvendo novos antipsicóticos que não necessariamente fazem só neurolepsia, né? Que é deixar o paciente meio paradão, né? E só uma curiosidade, que foi nessa época quando descobriram os antipsicóticos, que foi que a gente conseguiu abrir os portões dos hospitais psiquiátricos, dos manicômios, porque se a gente tinha um controle químico da agitação, da heteroagressividade e autoagressividade desses pacientes, a gente podia, então, começar a fazer o tratamento ambulatorial dos mesmos, e não necessariamente reinserção social. E como todo medicamento que se inicia, a gente tem os efeitos, né? Que o paciente realmente, exatamente como o doutor falou, ele fica mais calmo, mas por vezes também ele fica mais sedado, né? Ele fica improdutivo. Então, aí a gente teria uma balança entre a agitação, delírios, alucinações, comportamento alto e heteroagressivo. Na época, evidenciou essa molécula que era para uma outra situação. O paciente começou a tomar e o paciente baixou demais. Ora, a balança pesou muito agora, né? E aí os estudos foram avançando, já temos o norte, já temos ali o que ele antagoniza. Então agora, o mecanismo de ação, né? Foi até aí que eles começaram a estudar a teoria dopaminérgica da esquizofrenia. Então, se essa medicação que faz um bloqueio de receptor de D2 está deixando esses pacientes mais calmos e menos com menos solilóquio, né? Menos agressivos, seria essa o mecanismo fisiopatológico da esquizofrenia, né? Seria então uma hiperatividade dopaminérgica. Foi quando esses primeiros estudos foram começados. Depois da clorpromazina, traçando então uma via histórica, foi a Levo que veio depois? Ou já surgiram o haloperidol? Não, o haloperidol surgiu um pouquinho mais tarde. Mas a clorpromazina, que tem ali o co-irmão levomepromazina, né? Mas da década de 50 até o final da década de 70, praticamente, né, você só tinha antipsicóticos que a gente denomina de primeira geração, ou típicos, ou neurolépticos, né? Não existe neuroléptico de segunda... Geralmente você vê escrito neuroléptico de segunda geração e não faz sentido. Então, o primeiro ali, eu não me engano agora, não sei se foi 76 a 78, que foi com a clozapina, que aí é o primeiro antipsicótico de segunda geração, né? Que, na verdade, a diferença dele para os antipsicóticos de primeira geração é que ele não tem uma seletividade tão grande o antagonismo dos receptores D2, dopamina. E, consequentemente, alguns efeitos colaterais ele não tem que esses antipsicóticos de primeira geração têm, como principalmente os sintomas extrapiramidais, né? Tremor, bradicinesia, distonia, muitas vezes acatisia, né? E, consequentemente, a longo prazo, uma condição que a gente conhece como discinesia tardia. Porém, quando a clozapina foi sintetizada, houveram alguns casos de agranulostose, porque naquela época não se sabia que ela era capaz de provocar isso. E não tinha um controle, uma farmacovigilância em torno disso. Então, morreram alguns pacientes, né, por agranulostose. E aí a clozapina só voltou a ser, de fato, entendida como uma opção muito viável na esquizofrenia na década de 90. Né? Então, nesse meio tempo,
junto ali com a risperidona, a partir dos anos 90 é que os antipsicóticos atípicos, né, de segunda geração começaram a ficar em evidência. Extremamente recente, né? É bem recente, se eu não me engano a risperidona foi lançada no Congresso no Congresso Mundial, que foi feito em 93 no Rio de Janeiro. Foi aqui no Brasil. Medo, né? O pessoal tem medo, eu vejo que tem medo de passar a clozapina, né? Só que é uma das opções, assim, até para esquizofrenia refratária, é a indicação. Uma das coisas, exatamente, Rafa, uma das coisas que eu acho que o psiquiatra dessa nova geração tem que aprender é que, assim, não é porque se tem alguma consequência, se pode ter, na verdade, alguma consequência clínica, como falamos da clozapina, como a gente pode citar o lítio em relação à questão de intoxicação, que a gente tem que ter medo de prescrever, né? Quando se conhece, se abaixa mesmo. Eu acho assim, a questão de você prescrever uma medicação que tenha sérios efeitos colaterais, mas tenha também uma grande eficácia clínica, entra na questão da responsabilidade e do conhecimento técnico prático do médico. Então, não é porque é uma medicação que exige uma farmacovigilância maior que você não vai passar. Você tem que lembrar que o paciente vai se beneficiar disso, né? E é óbvio que o risco de você... O tempo que você vai gastar em cima desse paciente é muito maior, mas o resultado final da parte clínica, da melhora clínica é muito maior, né? E realmente se vê uma melhora importante com os existe uma característica que com o tempo, até na literatura se diz muito que é o renascimento do esquizofrênico, né? O paciente, ele meio que parece que ele tem uma luz diferente, enquanto ele está tendo aqueles sintomas negativos, quando ele troca por clozapina, parece que aquele embotamento afetivo, ele volta um pouco, ele volta ao que ele era. Não é que ele volta, porque isso é muito difícil, mas assim, ele tem um retorno a algumas funções cognitivas, do humor, na qual ele não tinha com outros antipsicóticos. Na verdade, é o nosso maior desafio na esquizofrenia, né? Não são sintomas positivos, porque os antipsicóticos de primeira geração já davam conta, né? Mas sim os sintomas negativos e retorno da funcionalidade desse paciente, colocar ele de volta ao mercado de trabalho, as funções sociais que antes ele exercia. E tem um detalhe da clozapina, que ela é o único antipsicótico que diminui o risco suicida na esquizofrenia. Então, todos os antipsicóticos não têm uma relevância estatística em diminuir risco suicida. A clozapina tem esse perfil. E aí uma pergunta de prova, se eu não me engano, no ano 2016, 2015, enfim, entre 14 a 15 ou 16, não está me falando a memória. Que ele traz essa informação e aí ele traz nas alternativas o quê? Se são em baixas doses, que ele reduz esse risco suicida, se são em altas doses e se precisa manter o paciente fazendo os hemogramas periódicos necessariamente. Você tem essa informação para a gente, doutor? Sobre essa questão da prova, eu nem sabia que tinha caído essa questão, mas assim, o que eu imagino é que a dose tem que ser a dose de eficácia clínica, porque não adianta você usar a subdose de medicação, né? E o tempo, na verdade, você tem que se preocupar com as 18 primeiras semanas. Então, quando você vai introduzir clozapina no paciente, você tem que lembrar que você tem que iniciar de maneira gradual, lenta, né? Aumentando a dose de 2 em 2 dias, de 3 em 3 dias, mas de maneira bem lenta, né? E, consequentemente, você vai fazer 18 hemogramas, como? Cada um semanal. E você vai avaliando, né, série branca, série vermelha, que são os glóbulos brancos, os glóbulos vermelhos do hemograma. E se você não tiver nenhuma alteração, depois de 18 semanas, você pode estender esse intervalo dos hemogramas serão maiores, né? A ponto de, às vezes, o paciente já está usando cronicamente, ele fazer aí, às vezes, de 6 em 6 meses, né? O maior risco são nessas primeiras 18 semanas mesmo, né? E o risco é principalmente no aumento da dose, e a gente sabe hoje que é por sensibilidade de cada pessoa, né? Então, na verdade, não tem uma dose exata que tenha mais risco ou menos risco. No entanto, que muita gente tem a noção errônea de que a dose menor é a dose que vai fazer menos efeito colateral. E isso não... É óbvio que se você usar doses altas de clozapina, alguns efeitos colaterais, como sedação, cialorreia,
Ganho de peso nem tanto, porque é uma medicação que dá ganho de peso até com doses baixas. Mas a granulocitose não tem a ver dose alta com dose baixa. E às vezes tem pacientes que ficam anos tomando clozapina e de repente tem uma granulocitose. Né? Então, querendo ou não, você não pode abandonar o hemograma, mesmo que seja semestral. E conversando sobre a aplicabilidade clínica, já que a gente está falando na prática, a gente tem ali no Cordioli algumas referências que a gente pode fazer esse aumento, né, de 25, eles falam de 25 a cada 2 dias. Qual que é a sua experiência com a clozapina? Você aumenta de 25 também? Em consultório, eu não tenho tanta experiência com clozapina. A maioria dos pacientes que eu tenho em uso de clozapina são pacientes que foram internados previamente, iniciaram dentro do ambiente hospitalar, porque aí você tem a capacidade de monitorar melhor os sintomas, os efeitos colaterais, e fazer os hemogramas semanais, e chegam para mim, no caso, no consultório, já tomando clozapina. Agora, o aumento que eu geralmente recomendo aos residentes do primeiro ano, e quando precisa usar em pacientes bipolares, que é o que eu fico mexendo no segundo ano, é que faça exatamente como o livro pede, o Cordioli no caso, né? Porque você vai minimizar a chance de você ter um efeito colateral indesejável e perigoso, como a granulocitose. Mas, às vezes você também vai diminuir a incidência de outros efeitos colaterais, como a cialorreia e a sonolência. Às vezes dividindo a dose, mas sempre de maneira... Tem um termo que eles gostam de usar nos artigos, né? Begin slow, go slow, né? Comece devagar e vá devagar. Porque você não vai ter um efeito clínico esperado, imediato, se você aumentar rapidamente a dose do antipsicótico. Geralmente o antipsicótico demora uns 2 a 3 semanas para começar a fazer efeito. Você consegue controlar o manejo dos efeitos colaterais. Sim. Né? Então, sim. assim, Até, é importante. E a gente fala bastante da granulocitose na clozapina, mas os efeitos colaterais mais comuns são a constipação e a cialorreia. E, na verdade, a gente precisa aprender a manejar esses efeitos colaterais na prática, já que são é uma comuns, medicação, né? são os mais comuns, né? Todo mundo fica com medo da granulocitose. Fica com medo da granulocitose e o paciente ali está constipado e traz para você, você fica, e agora, né? Bebe mais água, come mais fibra. Uma dúvida interessante que o Dr. Guilherme trouxe, e o Dr. Bianchi também, é o seguinte: não necessariamente, se a gente começar com um paciente internado o uso da clozapina, o paciente não precisa ficar necessariamente 6 meses, 1 ano que seja internado. Se estabilizou? Claro. Exatamente. Se estabilizou, faça um link, se for do SUS, com a unidade primária de saúde, unidade secundária de saúde, né? Hoje nós temos os CAPs, as unidades básicas de saúde. Se esse paciente tiver condições e estiver acompanhando com o médico psiquiatra, faça uma cartinha ou contra-referenciando esse paciente, né? Dizendo que o paciente está em tal dose, com o quadro estabilizado, por favor, manter o controle periódico com o hemograma e etc. O paciente se encontra estável. Então é importante dizer isso, né? Porque é uma dúvida que a gente tem até hoje, cara, de R2, R3. Sim. Mas eu vou começar a clozapina no finalzinho da internação? Lembrando as indicações de internação psiquiátrica, se o paciente não tem mais risco para si, para um terceiro, não tem risco suicida, heteroagressividade, não está com aquela psicose que traga algum prejuízo para ele, ele deve ser tratado em ambiente ambulatorial, hospitalar sempre como última opção. Em curto prazo, né? Para evitar as isso. internações prolongadas, os pacientes ficarem mais de 1 mês, 45 dias, 2 meses internados, né? E eu queria fazer uma pergunta para o Dr. Guilherme. Além da clozapina, tem algum outro antipsicótico que o senhor tem mais dificuldade, mais receio de usar na prática? Porque, assim, a gente percebe que os médicos generalistas hoje têm bastante medo, e até os pacientes, né, trazem esse medo do antipsicótico. A gente que tem um pouquinho mais de prática consegue manejar melhor os efeitos colaterais. Sim. Mas hoje ainda tem algum antipsicótico que te gere mais receio de usar na prática clínica? Não quanto a efeitos colaterais imediatos. Por exemplo, existem alguns antipsicóticos de segunda geração, principalmente, como olanzapina, quetiapina, que geram algumas condições cardiometabólicas, né, muito mais frequentes do que com os de primeira geração. Não todos os antipsicóticos de segunda geração, até porque eles diferem no mecanismo de ação. E o problema dessas medicações, como eu citei, a olanzapina, a quetiapina, é o ganho de peso, principalmente com a olanzapina, e o descontrole metabólico, né? Hiperglicemia,
dislipidemia. O paciente, infelizmente, se você não fizer um bom acompanhamento com o endócrino, né, com o endocrinologista, uma mudança do estilo de vida do paciente, ele pode ser induzido a ter um quadro de dislipidemia, de diabetes tipo 2, então é um risco muito grande. Porém, existem hoje medicações que a gente chama, não é nem de segunda geração mais, é de terceira geração, que são os agonistas parciais de dopamina e agonistas 5-HT1A, né, de serotonina, que na verdade apresentam infinitamente menor perfil de risco metabólico. Então seria o aripiprazol, o bexpiprazol, né? Então essas medicações, por outro lado, o aripiprazol tem é até indicado quando o paciente desenvolve hiperprolactinemia. Você substitui. Normalmente decorrente, a gente sabe, da boa e velha risperidona. Risperidona, os mais comuns, né, que são irmãs, né, risperidona e paliperidona. Exatamente. Que tem um risco igual praticamente de hiperprolactinemia. Então, você substitui por aripiprazol, por bexpiprazol, há uma queda, né, da prolactina, e você melhora. E, consequentemente, cai na prolactina, você vai melhorar a função sexual do paciente, sim, o ganho de peso vai diminuir, entre outros problemas. Então, os sintomas negativos, né? Exatamente, que são uma das principais queixas dos pacientes usando. Uma coisa que também, que talvez vocês vão tocar nesse assunto, que seria a associação muitas vezes a gente pega os pacientes tomando vários antipsicóticos, né, em subdose. A única associação de antipsicóticos que a gente tem uma evidência assim, que fala realmente isso dá uma diferença significativa no paciente, é a associação da clozapina com o aripiprazol. E que no caso você vai precisar usar doses até menores de clozapina, né, quando associado ao aripiprazol, e você percebe até uma diminuição do risco de ganho de peso com a clozapina, de distúrbio metabólico, quando associado ao aripiprazol. Pensando em perfil de efeito colateral, né? E efeito clínico também, principalmente para sintomas negativos. Exatamente, isso que eu ia falar. Principalmente para sintomas de embotamento afetivo. Avolia, exatamente, perfeito. Ótimo. E pensando nesse paciente que você estava trazendo para a gente, né, Gui? Esse paciente que a gente tem que pensar numa síndrome metabólica, em condições comórbidas, o paciente esquizofrênico que vem ao nosso consultório, está no hospital, invariavelmente ele já apresenta essas comorbidades, né? Sim. Diabético, hipertenso. Cara, você fez uma expressão que é tipo quase a totalidade. Independente do estilo de vida, se ele fuma, se ele come muito, se ele come pouco, se ele usa álcool ou não, se ele usa drogas ilícitas, o paciente esquizofrênico, o paciente que tem esquizofrenia, ele tem um tempo de vida, às vezes, de 15 a 10 anos menor do que uma pessoa que não tem esquizofrenia. Ele tem mais chance de fazer dislipidemia, ele tem mais chance de ter hipertensão, ele tem mais chance de desenvolver outras doenças clínicas. E isso ainda é matéria de investigação para a gente poder saber. No futuro, talvez a gente tenha uma medicina focada no paciente esquizofrênico, não só nos sintomas mentais, né, mas nos sintomas clínicos, que eu digo, gerais. Dislipidemia, e aí as medicações antipsicóticas, não todas de segunda geração, mas algumas delas, que a gente já citou, potencializam esse risco desse paciente. Então teria que ter um cuidado, que é a tal da farmacovigilância em cima do paciente, para ele não sofrer com isso. E aí pensando, já trazendo esse link aqui para uma nossa próxima pauta, né, que é assim, o paciente do SUS que porventura precisa usar os antipsicóticos, né? E nós sabemos que os antipsicóticos disponíveis no SUS são Aldol. De logo de cara a gente vai ter isso, o haloperidol, a gente vai ter a clorpromazina, a levomepromazina, basicamente são esses três. Aí vamos subir um pouquinho de nível. Aí solicitação de alto custo, né? Vai você para escrever o papel. Aí nós temos qual, doutora Rafa? Risperidona, quetiapina, olanzapina, ziprasidona e a própria clozapina. Exatamente. E aí a gente solicita no alto custo, solicita exames, para fazer essa farmacovigilância, né, igual a gente estava comentando. Então, para pegar o alto custo, o SUS já preconiza que a gente peça esses exames, principalmente glicemia de jejum e colesterol,
de forma anual para acompanhar esse paciente clinicamente. Antes da liberação? Antes da liberação. A gente já solicita e depois para a sua manutenção. E aí, infelizmente, o aripiprazol a gente não tem no alto custo ainda. Então, não é da época de vocês. Da minha época de residência, eu acho, se eu não me engano, o aripiprazol tinha um formulário, eu não lembro se era estadual ou se era, tipo assim, no Brasil. No finalzinho da residência caiu, na minha caiu. O aripiprazol você conseguia pedir pelo SUS ainda. Então era uma medicação assim que ajudava muito, né? E depois de um tempo a gente perdeu essa E que opção. fique claro assim, que as medicações, por mais do potencial de efeitos colaterais que a gente está aqui conversando aqui no nosso podcast, elas são extremamente úteis para os nossos pacientes. Claro. Né? A questão é o quê? Avaliar, é para vocês saberem que perfil clínico, perfil terapêutico, ok, mas saibam que não é só prescrever isso que está tudo bem, o paciente vai ficar lá lipidêmico, o paciente vai ficar lá lembrar, com né, que nós somos médicos. Exatamente. Então, tratar a questão psiquiátrica, a queixa ali clínica, mas lembrar que a gente está tratando de uma pessoa. E o paciente psiquiátrico morre muito mais cedo do que o paciente não psiquiátrico, como o Dr. Guilherme falou. Tem uma questão que a gente tem que tomar cuidado, que assim, muitas vezes, principalmente em alguns movimentos ideológicos, sobre não tomar remédio, né, sobre não dar remédio, não internar, enfim. O paciente esquizofrênico, o paciente que tem esquizofrenia, a gente tem que entender que ele tem uma condição, não é grave, é muito grave. Não é uma doença, ele tem esquizofrenia. Não, é uma coisa terrível. Crônica, terrível, que vai atrapalhar ele, a vida dele, a família, nunca mais vai ser a mesma, provavelmente, o relacionamento entre eles. E o que acontece? Quando você vai usar uma medicação nesse paciente, você tem que pesar se a falta da medicação vai ser benéfica, pesar o custo-benefício, ou se é melhor o paciente ter o risco de desenvolver um diabetes a longo prazo, mas isso pode ser até um fator de risco que você pode manejar, de certa forma evitar, do que deixar ele sem medicação, sem funcionalidade ter um surto psicótico, ou se suicidar, ou matar alguém. Então, o prejuízo socioocupacional e para a saúde é muito maior sem antipsicótico. Exatamente. Tocou num ponto para mim. É a mesma coisa assim, vou fazer uma analogia com um paciente que tem uma neoplasia. Você vai deixar de fazer quimioterapia no paciente? O paciente vai perder cabelo, não vai? Eu ia usar esse exemplo. Eu ia falar, esse é um ponto nevrálgico. Nós temos, e quando nós vamos discutir medicações injetáveis, né, de elongação, nós sempre trazemos o paralelo que o quê? Até a indústria nos traz o quê? A oncologia já passou por isso, que a psiquiatria está vivendo hoje, anos atrás, décadas atrás. Então, essa discussão de que, exatamente como o Dr. Guilherme falou, para não ficar repetindo, mas o paciente com um bom diagnóstico, chama a família, aborda essa família, não é brincadeira, não há se ter ideologia, vamos levar a sério, vamos o quê? A gente sabe, remédio para o resto da vida. Remédio para o resto da vida, né? Diagnóstico precoce, melhor recuperação funcional e global desse paciente. Sempre e ele tomar a sério. medicação direitinho, o risco dele ter novos surtos psicóticos ou ser internado é muito menor, consequentemente a doença vai evoluir de uma maneira mais benigna. E vamos falar assim de uma hipótese, né? Então a gente tem aqui um paciente do SUS, primeiro surto psicótico, depois de fazer descarte de causa orgânica, beleza, vamos começar o tratamento. O que a gente leva em consideração para escolher esse antipsicótico aí nos disponíveis do SUS? O que a gente leva em consideração desse paciente? Como você no SUS, no primeiro episódio psicótico, faz de conta que você ele não tem a condição de comprar um antipsicótico atípico, por exemplo, que a gente mais comumente prescreve nesses casos, ou olanzapina, mas no caso risperidona, que acho que o custo é até menor que a olanzapina. Sim. Você vai iniciar um antipsicótico típico. Dos típicos que você tem no SUS, geralmente você vai ter haloperidol, clorpromazina ou levomepromazina. Basicamente, por perfil de segurança e efeitos colaterais, eu iniciaria o haloperidol. Tá? O haloperidol, ele não tem tantos efeitos sedativos como tem a clorpromazina, não tem tantos efeitos cardiológicos, aumento do espaço QT, como tem
as fenotiazinas, que aí a gente vai entrar na levomepromazina, clorpromazina como um exemplo. Então o paciente vai ficar menos sedado, a capacidade dele funcionar no dia a dia com o haloperidol, na minha percepção, é maior do que com clorpromazina, que na verdade são medicações baixa potência, né? De baixa potência, você precisa de altas doses, e que hoje em dia, embora ainda existam pessoas que passem, eu evito ao máximo, tá? Agora, tem que lembrar que o Aldol, mais conhecido, né, o nome, o haloperidol, na verdade, você tem que iniciar de maneira lenta, porque se você começar logo com um comprimido de 5 mg de cara, você vai provocar, geralmente, a distonia aguda. Aí o paciente vai pegar raiva de você, vai pegar raiva da medicação. Não quero tomar esse remédio do que porque ele vai ter uma falar distonia. Que tem alergia. Alergia ao Aldol, é mais comum. Isso, é o mais comum. Então o paciente vai pegar raiva da medicação, porque a distonia, quando ele tem, é uma coisa chata, que o paciente sente dor até de ficar, né, em posição, às vezes, de obstótono. É um negócio chato. Porém, você pode reverter esse efeito colateral de maneira fácil, de maneira, né? Na maioria das vezes, como a gente reverte isso? O mais recomendado, ou diminuir a dose do antipsicótico, ou você começar devagarinho, para não ter efeito colateral, lembrando que ele não vai fazer efeito antes de 2 semanas. Sim. Ou você associar, o que aí já é mais discutível, um anticolinérgico, que seria um efeito antagonista do antipsicótico. Porém, o anticolinérgico em geral, e o mais usado é o biperideno. É o disponível também, É o disponível no SUS. Ele pode piorar a psicose, ele pode deflagrar o quadro psicótico. Nós vemos muito isso. E tem até casos do que vou passar um Aldol 10 mg, mas já vou colocar um biperideno profilático. Isso é besteira. Isso chega a coçar. O biperideno é legal quando você tem um paciente que chega em distonia no hospital, todo duro, né, enrijecido, travado, e você tem o biperideno de uso injetável, que ele vai fazer aquele efeito ali e vai tirar o paciente da crise. Pronto. Em 10 a 20 minutos o paciente vai estar de volta aliviado, e você diminui a dose do antipsicótico. Alguns pacientes vão ter distonia tardia, mas aí envolve um quadro dentro da discinesia tardia, que já é um outro efeito colateral dos antipsicóticos típicos, né? Depois de anos, o paciente pode ter aquele quadro de distúrbio do movimento, né? Uma parcela dos pacientes terão isso, não é uma parcela muito grande, mas uma parcela que a gente pode considerar aí, significativa, e por isso que hoje em dia a gente evita ao máximo usar de maneira crônica os antipsicóticos de primeira geração. Perfeito, ótimo, estou aqui ainda assimilando tudo, né? Tanta informação. Bastante informação. E é importante isso que você falou em relação ao Aldol, né? Que é começar devagar, subir devagar, dando os efeitos colaterais. O Aldol é uma baita medicação para você usar na emergência. Exatamente. De maneira injetável, para tirar daquela agitação psicomotora ali do momento. As outras especialidades até brincam com a gente, né? Tá agitado aqui, eu vou fazer o HF de vocês? Por exemplo, tem muita gente que faz clorpromazina. Eu não gosto. Também não. E tem gente que faz diazepam. Diazepam, intramuscular, não funciona, cristaliza no músculo, entendeu? Sim. Então, o efeito que você vai ter ali do diazepam intramuscular praticamente placebo. Ou irregular, né? Ou irregular, não é a absorção errática, né? Exatamente. Então, o Aldol, o haloperidol é uma medicação ainda muito importante na psiquiatria, principalmente se usada na emergência, de maneira intramuscular, somente. Pegando esse link, Dr. Guilherme, comentem aqui embaixo se vocês querem ouvir, né, um podcast sobre agitação psicomotora e o manejo do paciente agressivo. Para todo médico, enfim, né? até já está convocado para você vir bater esse papo com a gente, que assim, tenho certeza que a galera vai gostar muito, né? Porque qual que é a principal dúvida dos pós-graduandos, dos R1s é o quê? Mas eu já fiz a HF, que é o haloperidol, por exemplo. Posso repetir? Quanto tempo eu repito? Quantas vezes eu posso fazer? E não só, né? O médico clínico trabalha em emergência e vai receber o paciente psiquiátrico, porque não é em todo município que a gente tem uma emergência psiquiátrica como aqui em São José do Rio Preto. E tem um risco, esse assunto eu acho que vocês deveriam até abordar futuramente com mais precisão, porque muitas vezes o clínico vai fazer o haloperidol EV.
Nossa. Endovenoso. Isso aí não é incomum, é corriqueiro. Você vê, o cara é encaminhado para o hospital psiquiátrico. Ontem foi feito um aldol endovenoso. Isso aí é um risco muito grande para o paciente, de você até trazer o paciente a óbito. Né? E aí, só para finalizar aí nosso aspecto de efeitos colaterais, o risco desse paciente fazer uma síndrome neuroléptica maligna é maior quando a gente faz um injetável e principalmente endovenoso, que nem é indicado, né? E lembrando que isso não é dose dependente, né? Então... Questão de prova. Ai, meu Deus. É dose dependente, não é? Podemos ter com qualquer... E tem outra questão. É muito comum o paciente ir na emergência, e uma coisa que não é recomendado hoje em dia, pelo menos hoje em dia não mais, é você aplicar medicação de depósito, sendo que você vai ver o paciente uma vez só. E vocês sabem o que eu já vi? Em pronto atendimento, um pronto atendimento que eu trabalhei, inclusive, quando você vai lá no armário com as medicações, eu fui checar que aldol que tinha era o haloperidol de decanoato, de depósito. Então, e não tinha haloperidol... que é diferente do haloperidol. Que é diferente. Então, imagina só, eu chequei. Algum plantonista que está ali e, vamos fazer o haloperidol, né? Você faz de depósito, o paciente não vai melhorar da agitação aguda, porque a medicação vai demorar muito tempo. Horas. Tá E o risco... vou fazer outra, né? Fazer outra daqui daqui 5 dias para a gente estar lá no... Síndrome neuroléptica maligna. Não se faz antipsicótico de depósito na emergência. Se o paciente é seu de consultório, beleza. Agora, se você não vai rever esse paciente, se é uma condição de emergência, se faz o de liberação rápida, intramuscular, né? Ou às vezes VO, quando o paciente aceita a medicação, né? Sim. Gente, bom, gostaram? Eu adorei. Eu adorei. Doutor Guilherme, muito obrigada. Já estava até com saudade das discussões clínicas. Mas ele volta, né? Semana que vem. Quando o convidado era maravilhoso, então fazia... Mas eu fiquei sabendo que a gente vai ter uma nova conversa logo, né? Então a gente vai falar mais um pouquinho sobre antipsicóticos numa segunda rodada, para não ficar muito extenso para vocês conseguirem ouvir e assimilar todo o conteúdo que a gente trouxe. E com perguntas dos próprios Sim, alunos, né? isso, Então, porque vocês ajudam a gente a produzir o conteúdo para vocês. Então, o que vocês têm mais de dúvida? O que vocês gostariam que a gente trouxesse? Vai ser muito importante para a gente saber de vocês. Então, doutor Guilherme, as suas considerações finais? Bom, foi uma honra, principalmente ser convidado por vocês para participar de uma coisa que vocês criaram, né? E principalmente com a função de informar e de certa forma formar também aqueles que não têm o acesso à residência médica. Eu espero voltar logo aqui e tamo aí.